e chegou o momento de falar dele. É isso mesmo, ele mesmo. Essa fera aí, meu. Vamos falar de Aristóteles. Esse é bem cobrado, é mais cobrado do que Platão, é mais cobrado do que Sócrates, e eu vou passar o pulo do gato para vocês do que é cobrado de Aristóteles. Então, assim, ele tem uma obra vasta, extensa. O Aristóteles tem uma obra importante. Mas dessa obra vasta, extensa, tem um pedaço que é mais cobrado. E é o que a gente vai ver. A gente vai ver um pouco mais disso, logicamente, mas é um intensivo, a gente vai direto ao ponto. E melhor que isso, só entrando na aula direto. Diretaço. Primeira coisa, a parte menos cobrada, mas que é importante você saber é o que pode ser cobrado, tá? O conceito de Aristóteles. Aristóteles foi um estudante, um jovem estudante da Academia de Atenas, Academia de Platão. Aristóteles, ele foi um discípulo, então dá para dizer que ele foi um discípulo de Platão, mas conhecia muito, aprendeu muito com Platão na Academia de Atenas, mas o Aristóteles, ele faz as críticas, e aqui é um ponto fundamental, principalmente no que diz respeito à metafísica. O que é o que vai diferenciar bastante o Aristóteles aqui do Platão? Na política também, entre outras coisas, mas principalmente no que diz respeito à metafísica aqui, no pensamento, né, filosófico. Como assim? Se vocês lembrarem, vamos só lembrar do Platão. O Platão dizia que o mundo sensível, meu cachorro está latindo, né, mas o mundo sensível, que é esse mundo que a gente tem aqui, ele não é capaz de gerar conhecimento. Todo conhecimento que existe aqui, na verdade, é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, do mundo inteligível, que é o perfeito. E só aqueles que conseguem desenvolver a alma racional conseguem lembrar mais do mundo das ideias. O Aristóteles ele vai à oposição. Ele fala que o mundo sensível, sim, é capaz de gerar conhecimento. Detalhe, acho que é importante destacar isso. O Platão ele não nega o mundo sensível, mas ele despreza o mundo sensível no sentido do conhecimento, que ele fala isso aqui é só uma cópia. E o Aristóteles também não necessariamente nega o mundo inteligível, só que ele fala o mundo sensível, que é esse que a gente vive, ele gera conhecimento sim, a gente consegue aprender aqui e criar coisas, e gerar coisas. E isso vem através da metafísica, que o Aristóteles não chamava de metafísica. O conceito, o nome que ele dava era filosofia primeira, e tem a ver. Por que ele vai chamar de filosofia primeira o que a gente chama de metafísica, gente? Olha só, que é a ciência do conhecimento. A metafísica, ou a filosofia primeira, é a que procura compreender ou aprender, adquirir conhecimento além do que se vê, além da aparência. Então, assim, a gente vai dar exemplos aqui, tá? Então, é além do que é material. A filosofia primeira, ela procura entender como que as coisas existem, como elas são criadas. Você vai além daquela forma física. Então é um exemplo que eu sempre uso, vamos pensar, do celular. O meu celular, olha aqui, ó, Goku, né? Tá focando medidas. Olha o meu celular aqui. Então meu celular tá aqui. Eu sei, tô vendo esse celular. O que o Platão falaria sobre esse celular? O que Platão falaria? Platão falaria assim, ó. Esse celular foi construído através de um conhecimento feito no mundo inteligível. Algumas pessoas lembraram de como que era esse conhecimento e chegaram... Meus cachorros estão brincando aqui. Não, não dá não. Eles estão brincando aqui. E algumas pessoas chegaram e falaram assim, dá para entender o que... Mozão, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Eles querem que eu jogue bola para eles. Pera aí, gente. Filhos, vocês me desculpem. Eles estavam querendo que eu jogasse bolinha para eles. Eu tive que me trancar aqui no escritório. Enfim, olha lá. Enfim, o que o Platão
para esse celular? Vou até voltar para minha imagem grande aqui, ó. O Platão olharia para esse celular aqui, ó, e falaria assim: ah, o conhecimento adquirido para produzir esse celular, de qual que é o material, qual que é a matéria, tudo isso foi tirado do mundo das ideias. Alguém conseguiu passar por aquele processo de reminiscência e lembrar e tal. Então nada é daqui. Diferente do Aristóteles. O Aristóteles olharia e falava assim, ó, pela minha sensação, eu consigo saber qual que é o material. E como que eu sei qual que é o material? Eu começo a ir lá atrás. Ele tem uma teoria dentro da metafísica que chama de teoria das causas, que ele vai procurar a causa da construção desse material, desse celular, ou de qualquer objeto, de uma árvore, das coisas, por que elas existem. Então, ó, uma cadeira de madeira, eu consigo pensar por exemplo, numa árvore. Mas o que transforma a cadeira em árvore? A causa eficiente, por exemplo. Existe alguém que faz esse trabalho, que passa por esse processo. Opa, desliguei o microfone. Passa por esse processo. Então, ele vai pensando em tudo. A gente dá uns exemplos aqui que são mais simples, mas pensa em tudo que você pode tentar estudar. Você vai estudando, vai olhando tudo que está além, tá? Além desse mundo material, do que você está vendo na hora. Então, as coisas têm história. As coisas têm passado. Então, tudo que você vai estudando, você vai além para poder entender. E aí você vai adquirindo conhecimento. Os diálogos adquirem conhecimento, a sua vivência adquire conhecimento, a experiência... Opa! Vamos lá. A experiência... gera conhecimento. Então, é por isso que Aristóteles fala, no mundo sensível, sim, se adquire conhecimento, através das sensações. Compreenderam? Não é uma cópia imperfeita do mundo inteligível que você vai lembrando. Compreenderam? Então, aqui, ó, para Aristóteles, o mundo sensível gera conhecimento. É uma grande diferença que a gente tem em relação a Platão. Ok, mas aí chega a parte realmente, olha só, hein? É um intensivo. A gente tem esses dois quadros, porque isso aqui, essa tela é o mais cobrado. Principalmente no Enem. Vamos falar sobre ética e política para Aristóteles. Primeiro, concepção de ética para Aristóteles. Ética para Aristóteles é felicidade. Eita! É uma questão... tá aqui já escrito, ó, individual. Você buscar a sua felicidade pessoal. Para Aristóteles, então, ético é aquele que é feliz individualmente. Aquele que busca a sua felicidade individual. Isso aqui influencia demais um outro movimento filosófico que a gente vai ver, certo? Daqui para frente, né? Que serão os filósofos helenísticos, né? A filosofia helenística, a gente pode ver daí para frente, porque a filosofia helenística ela se preocupava em buscar a felicidade, a ética. Ela não procurava discutir política ou qualquer outra coisa. Ela buscava felicidade. E é interessante pensar porque o próprio Aristóteles, ele era um tutor. Ele foi tutor do Alexandre, o Alexandre Magno, o Alexandre o Grande da Macedônia, certo? Que era o rei, né, o imperador filósofo da Macedônia que dominou o mundo grego. O Aristóteles foi o tutor dele. Inclusive, a filosofia que passa pelo período helenístico é influenciada em grande parte por Aristóteles. Então, e como que se atinge essa felicidade? Tá, tudo bem, mas como que se atinge essa ética, essa felicidade? Através da justa medida. O que é a justa medida? O equilíbrio, uma vida regrada sem excessos. Então, segundo Aristóteles, uma vida regrada e sem excessos leva o ser humano a uma felicidade plena. Tá bom? Fácil, não é difícil. Aí a gente tem aqui dois pontos. Política. Política para Aristóteles. Diferente de ética, vamos lá. Se ética é um valor individual,
Eu vou anotar aqui para vocês não esquecerem mesmo. Ó, mesmo que já esteja escrito ali, individual. Política é um valor coletivo. Está lá na obra dele, Política de Aristóteles. O que é política? O individual é quando você busca a sua felicidade pessoal, ética. E política é quando você busca o bem de todos. Aí não fica difícil, né, gente? Aí fica fácil, ó. Referente à polis, a vida na polis. O que é a polis, gente? A cidade-estado grega. São aqueles que vão fazer política para uma vida boa na polis, para a busca de eudaimonia, de uma ausência de inquietude, que é para que tudo esteja organizado, tranquilo dentro da polis. Certo? É importante destacar que o Aristóteles faz isso, e os gregos são assim, atenção, que os gregos são muito assim, na defesa de que política não é trabalho. Trabalho é feito para os escravizados. Política é algo que é relativo já direto aos seres humanos da polis, tá bom? O Aristóteles, ele fala, o homem é um animal político por natureza. O que você faz é política. Então você já está fazendo política. Mas ele está se referindo àqueles que fazem a política de fato para a polis, tá? Então a política é para a organização necessária para a manutenção do sumo bem. O que é o sumo bem? O bem maior, que é o bem de todos, o bem da polis. Então, ética, voltando, felicidade individual. Busco por uma vida regrada, sem excessos. Política é o que se faz para o coletivo, o que se faz para todos. O homem é um animal político por natureza. Você faz política, então ela é coletiva, certo? Na frase direta, né, na frase inteira que ele fala, aquele que não faz política, ou ele não vive na polis, ou ele é uma besta. Ele fala isso na obra dele Política, né, de Aristóteles. O que ele quer dizer quando ele fala assim, ou ele é uma besta? Besta no sentido mitológico, quer dizer que ele não é um ser humano. Uma besta enquanto um ser mitológico, tá? Então ele fala, ou você não vive na polis, porque na polis se faz política para todos, ou você é um ser divino, mitológico e por aí vai. Levando isso em consideração, a gente chega a entender o que é cidadania. Ah, cidadania. O Enem adora cobrar cidadania. Gente, isso aqui é o que é cobrado no Enem de Aristóteles. E eu, assim, eu falo para vocês que ano sim, ano não, sempre cai uma, duas, às vezes cai duas questões sobre cidadania em Aristóteles no Enem, com textos diferentes, mas as questões são muito parecidas. É interessante isso. O que é ser cidadão por Aristóteles? Cidadão no modelo da democracia. Por exemplo, dentro de uma democracia tem o conceito de cidadão. É aquele que participa da política. Pronto. Quer dizer que quem não participa da política não exerce cidadania numa democracia? Na democracia ateniense, por exemplo? Não. Inclusive, na obra Política de Aristóteles, ele deixa bem claro isso. O escravizado não participa da política, ele não tem direitos. Ele não é cidadão. O cidadão é um homem nascido, criado em Atenas, com terras lá em Atenas e beleza. Mulheres não são cidadãs. Inclusive, ele assim, esculacha as mulheres. Ele fala que as mulheres são que nem os escravizados, mas elas são até piores porque elas não têm muita capacidade de pensar. É o que o Aristóteles fala, não eu, tá bom? Não sou eu que estou falando isso, pelo amor de Deus. Mas em modelos que não sejam democracia, por exemplo, você tinha no mundo grego, ele era diverso. A Grécia não era um império antes do helenístico, né? A Grécia clássica não era um império. Então você tinha cidades diferentes. Em Esparta, por exemplo, você tinha uma diarquia. Você tinha dois reis. Lá você tinha um poder maior das aristocracias espartanas, a diarquia espartana, né? Os dois reis. Um cuidava da cidade, o outro cuidava um cuidava da administração da cidade, o outro das questões de guerra territoriais. E ele fala, ó, em outros modelos, você tem casos e casos, tá? Na obra política ele vai falando de cada caso, mas, por exemplo, em outros modelos, por exemplo, no geral, o cidadão é aquele que sabe mandar e aquele que sabe obedecer. O bom cidadão é o que sabe mandar e o que sabe obedecer. Aquele que entende. Ele não vai participar da política em Esparta, mas ele segue as diretrizes, as regras e as leis de Esparta, tá bom? Então, conceitos importantes aí de Aristóteles para vocês. Agora, é isso. Olha que interessante. Vamos para a questão. Enemzão,
2021 para a gente. Olha só, para vocês verem como é que Aristóteles é cobrado. Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade. Olha a política aí. E toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens. Então, quando você está falando em comunidade, já sacou. A gente está falando que é um texto de Aristóteles, ele está falando de política, e não de ética, política. Né? Não, de ética e política no sentido de que a ética é pessoal e tal, mas enfim, aí eu já dei a resposta. Eita, nós, vamos lá. No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, ética e política, pois conduzem à eudaimonia. Como eu dei a resposta, já vou colocar aqui. Eudaimonia, professor, quero saber o conceito. Ausência de inquietude ou quietude. Ficar tranquilo. Então, para você ter uma vida em comunidade, você tem que ser feliz e fazer com que a política sirva para que todos busquem a eudaimonia. Felicidade, a alternativa correta já é a. Então, por exemplo, retórica e linguagem, pois cuidam dos discursos na agro. Aí é uma questão sobre só discurso. A gente não está falando em vida, em comunidade, o que é necessário. Tá? Olha o que a pergunta fala. Associar dois elementos essenciais para essa vida em comunidade. A C fala em metafísica e ontologia. Ontologia, a ciência que estuda o ser enquanto ser. Certo? Tudo que é necessário para o ser. Não é isso que ele está falando. Como ele está falando em vida, na polis, em comunidade, não é sobre metafísica, que a gente viu no começo, e ontologia, que a gente viu quando falou dos pré-socráticos, até em Sócrates. Democracia e sociedade, pois se referem às relações sociais. Não, gente, ó, presta atenção. Promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade. Não é necessariamente sobre a democracia. Volta lá no textinho que eu falei, ó. Em modelos que não sejam democráticos, também tem conceito de ser cidadão. Se busca felicidade também. O conceito de política, ele se mantém não só para a democracia, ele se mantém também para outras cidades que não sejam democráticas. Trazer a eudaimonia, a ausência de inquietude para todo mundo. Então, não é só sobre democracia, é porque ele tinha mais presente o modelo da democracia por viver em Atenas, compreenderam? E aí, geração e corrupção, pois abarcam o campo da physis. Physis, natureza. E essa é a famosa questão, resposta, natureza, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Corrupção que abarca o campo da natureza. Isso, natureza que a gente viu lá nos pré-socráticos. Mas o que tem a ver corrupção com isso? Então, a alternativa correta, A. Eu já entreguei logo de cara, né? Mas não estava difícil, né? Eu não acho. Enem PPL 2019. Deixa eu tomar água aqui, peraí. Vamos lá. Vimos que o homem sem lei é injusto e o respeitador da lei é justo. Sabe mandar e sabe obedecer. Evidentemente, todos os atos legítimos são, em certo sentido, atos justos, porque os atos prescritos pela arte do legislador são legítimos e cada um deles é justo. Ora, nas disposições que tomam sobre todos os assuntos, as leis têm em mira a vantagem comum, quer de todos, quer dos melhores ou daqueles que detêm o poder ou algo desse gênero. De modo que, em certo sentido, chamamos justos aqueles atos que tendem a produzir e a preservar para a sociedade política. É justo. A felicidade e os elementos que a compõem, o que compõem a polis, que fazem a eudaimonia. A ausência de inquietude. Trazem paz, trazem tranquilidade, uma vida legal para a polis.
certo? Então, isso para ele é aquele que é justo. Só que aqui, nessa questão, ele falou uma coisa um pouquinho além. O Aristóteles, ele citou aqueles, ele fala assim, qual que é o componente necessário, vocês vão perceber aqui, quando fazemos as respostas, inclusive, qual que é o componente necessário para você ser um legislador, ser um governante, fazer a política, participar da política. De acordo com o texto de Aristóteles, o legislador deve agir conforme o quê? A moral e a vida privada? Não, principalmente a vida privada, não é que ele tem que deixar de lado, mas o que importa para fazer política, e o legislador faz o quê, gente? Ele faz política. Certo? Se ele faz política, ele não tem que pensar no dele, ele tem que pensar no coletivo. Então tá errado. B, virtude e os interesses públicos. C, utilidade e os critérios pragmáticos. D, lógica e os princípios metafísicos. Certo? E, razão e as verdades transcendentes. Agora a gente tá cheio de termo aqui, né? Então, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, vou trazer alguns termos aqui para vocês, como que eu posso escrever isso aqui? Por exemplo, é uma palavra que se utiliza muito. Vamos lá. De acordo com Aristóteles, o legislador ele deve agir conforme a razão e as verdades transcendentes. Ficou muito amplo você falar assim, o que é uma verdade transcendente? Uma verdade que transcende e que não seja discutida, não seja questionada, talvez isso? Eu acho que não, né? Principalmente numa democracia onde você não tem essas verdades absolutas, e Aristóteles sabia disso. A D fala assim, lógica e os princípios metafísicos. Não é sobre metafísica, não é sobre conhecimento das coisas. O legislador tem que agir sobre outra perspectiva. Utilidade e critérios pragmáticos. Talvez utilidade, assim, ele deve agir segundo a utilidade, ser útil, tudo bem, mas o que seriam critérios pragmáticos? Aqui eu trouxe até um conceito já direto para você sobre o que seria pragmatismo, para a gente trabalhar com uma palavra correta aqui. Critério pragmático seria êxito. Você só trabalha com o que gera um êxito. Mas será que é isso que o legislador deve agir? Será que o legislador, como um ser humano que faz política, ele também não erra? Aí que tá. Então sobrou a B. Ele tem que agir de acordo com a sua virtude. Quer dizer, ele tem que ter qualidades. Não basta simplesmente um legislador falar, eu quero governar, mas eu não tenho qualidade nenhuma. Então ele precisa ter qualidades. E ele precisa agir de acordo com o bem comum, que é o quê? Isso aqui é a política. Ele tem que pensar na política, fazer o bem para todos. Por isso a alternativa correta é B. Tem vários distratores aqui, certo? Eu acho que a C talvez seria a mais confusa de todas, por causa de critérios pragmáticos sobre agir com êxito, mas assim, só com o que se dá êxito, você só age com o que você tem certeza do êxito. Só que a gente sabe que na política você erra e acerta, tá bom? Não tem como você agir de forma pragmática, tá bom? Então, alternativa correta, B de bola. Vamos ver a próxima. O Enem 2021 muda esse sistema aqui que eu pego de fontes diferentes, tá? Mas vamos lá. O ano de 2021, o edital saiu em 2020, né? Sem dúvida. Os sons da voz, fone, exprimem a dor e o prazer. Também encontramos nos animais em geral sua natureza, Sua natureza lhes permite somente sentir a dor e o prazer e manifestar entre si. Então, os animais, em geral, eles só conseguem sentir a dor e o prazer e manifestar entre si, entre eles. Mas o logos é feito para exprimir o justo e o injusto. Este é o caráter distintivo do homem face a todos os outros animais. Só ele percebe o bem e o mal, o justo e o injusto, de outros valores. É a posse
comum desses valores que faz a família e a cidade. Então, o logos, que vem de lógica, vem de razão. Você pode definir várias coisas aqui. Lógica, raciocínio, por aí vai. É só o ser humano que age racionalmente. Os outros animais sentem dor, certo? Podem ficar tristes, mas eles manifestam entre eles. O ser humano, ele consegue discernir, há um juízo, ele tem juízo, certo? Então vamos lá. Para o autor, Aristóteles, tá? Lembra que ele fala, o homem é um animal político por natureza. Você está fazendo política. Para o autor, a característica que define o ser humano é o logos, que consiste no quê? A, na evolução espiritual da alma. B, na apreensão gradual da verdade. C, na segurança material do indivíduo. D, na capacidade racional de discernir. E E, possibilidade eventual de transcender. Assim, evolução de alma, transcender, tudo isso você já sabe que não é. Você já sabe que não é. Gente, esse texto mais claro impossível para a gente. Lembra, Aristóteles? Vou colocar aqui, ó. Homem, não esquecer, é um animal político. Por quê, gente? Por natureza. Natureza é ele que tem capacidade de falar o que é justo, o que é injusto, o bem e o mal, discernir. Alternativa D. Essa ficou fácil, né? Não precisa nem ir além disso aqui, gente. Olha só como é que Aristóteles é fácil. Do modelo que cobra do Enem. A obra de Aristóteles é complexa. Mas o modelo que cobra do Enem, que é o que a gente está vendo aqui, para mim é tranquilo. E aí, agora um texto bem interessante. São dois textos, na verdade, de um historiador e de um filósofo. Texto 1. Olhamos um homem alheio às atividades públicas, não como alguém que cuida apenas... nem 2014, é mais antigo, tá? Apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar à hora da ação. Então a gente tem a história da Guerra do Peloponeso por Tucídides. E o que ele está falando? Ele está falando que nós, atenienses, a gente debate. É a democracia ateniense. É o debate. Certo? A gente não espera do outro. Então, o que é empecilho para o debate é quando você não está preparado para o debate. Certo? Ele fala aqui, ó, quando você não está preparado. Tá? Mas não é o debate. Tá? Não é empecilho à ação. Você está apto a debater, você vai lá e debate, você pode debater. O problema é quando você não está preparado. E aí o texto 2, que é o do Aristóteles. Sempre essa obra, você já percebeu que essa obra política de Aristóteles é cobrada pra caramba, né? Um cidadão integral pode ser definido por nada mais, nada menos que pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas. É o conceito de cidadão em Aristóteles. Algumas dessas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo. Você está falando de mandatos, né? Prefixados. Texto, gente, também está falando do quê? Diz o que é ser cidadão. Principalmente aqui nessa concepção, a gente já sacou que ele está falando de Atenas, né? Comparando os textos 1 e 2, para Tucídides, século V a.C., quanto para Aristóteles, século IV a.C., a cidadania era definida pelo quê? Por ter prestígio, por acúmulo de riqueza, por participação política, por local de nação onde você nasceu, ou por grupo de parentesco? Ficou fácil, né, gente? É política, é participação. Aqui o Tucídides está falando, aquele que participa, ele pode ir lá e participar. O problema é quando ele não está preparado. E o Aristóteles fala, ó, ele tem administrar a justiça, exercer funções públicas. A ideia está errada porque não é por parentesco. Por local de nascimento, tem mulheres que nascem em Atenas. Elas são cidadãs?
não eram cidadãs. Então não é por local de nascimento. Acúmulo de riquezas, na democracia ateniense, aqui é importante destacar, porque isso aqui é um distrator, na democracia ateniense, a gente falou isso na aula de História Geral, o conceito de cidadão, o que participava, ele também tinha que ter terras em Atenas, mas não é o que o Aristóteles está debatendo. Não é isso. Tá? Não é o que ele está debatendo para ser cidadão. Para o Aristóteles não é isso. Tá? O Platão criticava não a riqueza, mas ter terras em Atenas. O Platão criticava isso. Não é sobre prestígio, então é sobre participação política. Alternativa C. E foi uma aula até mais rápida, porque Aristóteles ele é muito claro para a gente o que é cobrado no Enem. Não tem muito segredo. Cobra a questão de cidadania, participação política, concepção de cidadão e por aí vai. Vocês viram assim, a gente não fez questão sobre metafísica. Pode ser que cobre? Pode ser que cobre. Pode cair uma metafísica lá numa resposta, como caiu aqui. Aí você fala, Aristóteles, metafísica deve ser essa. Peraí, mas metafísica ele está falando de uma outra coisa. Então vocês têm que ficar de olho nisso. Tá? Agora, se cair uma questão de metafísica, você vai saber. Porque pode ser que caia. Mas você vai lembrar que metafísica é com a forma que você adquire conhecimento nesse mundo sensível. Certo? Diferente de Platão, que Platão falava que não dava para adquirir conhecimento no mundo sensível, só no inteligível. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido essa aula, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui. Amo vocês de coração, um grande beijo. Fui, vambora, gente!